Oi, Cleo! Bem-vinda! Obrigada. Você sabe, né? A gente vai ter Parabéns. algumas perguntas da audiência para você, mas aí eu vou interferir, a gente vai Sim, bater um papo e você pode também mandar seu recado como você quiser, tá? É um papo bem aberto, bem reto beleza. aqui. Como você gosta também, né? Beleza. Eu não sei se você lembra, Cleo, eu É, te entrevistei já exato. uma vez, você lembra? Não. Cara, foi em Pinheiros, numa casa, não sei, a gente bateu um papo, porque eu também, minha tia, eu cresci no Recreio dos Bandeirantes, e você também cresceu por lá, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Eu lembro, sim, lembro total. Lembrei total. Faz muito tempo isso. Faz muito tempo isso, É. sim. E aí, eu sei que você me falou lá, eu gosto de um papo reto, então aqui vai ser isso, vai ser um papo reto, e a gente vai conversando, tá? Então, primeira pergunta, Bora. o que realmente te desafiou nesses meses de quarentena? Eu acho que ficar, não poder sair muito, assim, né? Ter que fazer só as coisas muito necessárias. Acho que as notícias chegando também foi muito angustiante. Não poder viajar também me fez muita falta. Eu acho que essas coisas foram as que mais me dificultaram a existência, digamos assim. Você conseguiu ficar numa mesma casa ou você mudou? Você conseguiu? Porque a gente está parar para pensar desde 14 de março, faz quase 5 meses, Sim. né? Ou faz 5 meses, assim, é muito tempo, né? Então, no início, tá tendo um delayzinho de quando eu tô falando para quando tá chegando aí. Então, se eu te interromper, desculpa. No início, eu estava em São Paulo, onde eu moro, e aí meu pai, Orlando, falou: Ó, vamos toda a família para o Centro-Oeste, porque a nossa maior parte da família tá lá, e lá tem menos números de infectados, está mais seguro. E aí a gente veio para o Centro-Oeste e viemos para Brasília. Eles estão numa casa aqui perto e eu estou numa casa com alguns amigos que resolveram vir comigo também porque acharam que o isolamento ia ser muito cruel para a saúde mental. Então, como a gente teve a oportunidade e o privilégio e a sorte de se unir e poder ficar junto, a gente aproveitou disso. E estamos juntos essa quarentena inteira. Virou um Big Brother essa casa. É muito bacana isso, porque onde pega, onde começa a pegar mesmo é na saúde mental, né? A gente é social, né? A gente precisa conviver. E no começo eu fiquei muito sozinha e eu sou introvertida, eu me dou bem comigo mesma, mas ainda assim chegou uma hora que começou a pegar, sabe? Então você tá em família é tipo um enorme privilégio, né? Para a saúde mental, Com para certeza. E eu não tô só com a minha família de sangue, né? Mas eu tô com a minha família, meus amigos, a minha equipe. Então, eu me sinto muito bem amparada, assim, quando toda vez que bate uma claustrofobiazinha, um negocinho, eu penso, sou muito privilegiada, tenho muita sorte, eu tô com os meus amigos, tô com a minha equipe, tô com a minha família. Isso tem me ajudado muito. do que você mais está sentindo saudade nessa quarentena? Acho que da minha família que eu não consigo ver e dos meus amigos que eu não consigo ver. E relacionamentos e flertes. A pergunta é assim, ó, como lidar com relacionamentos e flertes no isolamento? Ah, acho que a gente vai como pode, né? Eu acho que tem que manter a noção de tudo que está acontecendo, mas é um momento de plantar, eu diria. Um momento de semear, de espalhar seu brilho para depois colher. É isso aí. Ô, Cléo, agora é uma pergunta sobre ansiedade e depressão. E hoje, antes de vir para cá, eu li uma frase, porque assim, a gente está numa luta, eu vou até ler ela para você, se você não se importar, tá? São duas, na Claro, por verdade, olha. favor. Uma é de uma autora que eu gosto muito, que chama Úrsula Le Guin. É uma americana feminista. Ela escreve sobre ficção científica, mas ela tem muitos textos fortes sobre feminismo. Ela escreveu assim, ó, somos vulcões. Quando apresentamos a nossa experiência como verdade humana,
todos os mapas se alteram, surgem montanhas. Acho essa frase linda, linda. Eu me lembrei de você, porque você apresentou a sua experiência como verdade. Você tem muita coragem para fazer isso. E surgiram montanhas. Eu vou bater um papo com você sobre essas montanhas. Mas aí eu queria citar o aniversariante do dia, um dos meus autores prediletos, ele já morreu, James Baldwin. Ele não sei quantos anos ele faria hoje. Ele escreveu: as coisas que mais me atormentavam eram as que me conectavam a todas as pessoas, vivas ou mortas. E isso é tão feminista, né? Essas duas frases, eu acho elas tão bonitas, tão poderosas. E aí eu vou entrar nessas montanhas que você criou. Você, Cléo, criou essas montanhas. Montanhas lindas, né? Apresentando a sua verdade. Quer falar um pouco sobre isso, Cléo? Que a pergunta era exatamente essa. Eu meio que meti minha mão aqui na pergunta da audiência, mas é sobre ansiedade, depressão. Eu tenho até lembrado da nossa entrevista nessa casa que você falou. Você sempre foi papo reto, de fato. Mas foi muito bom você colocar essas frases, porque eu adoro quando a poesia se torna analogia para coisas muito objetivas que a gente vive. E a depressão, ela não é muito objetiva, ela é totalmente subjetiva. Então, esse tipo de frase ajuda também no processo de você ver de fora as coisas que você viveu, as coisas que você está vivendo. Mas, para mim, as montanhas, unindo as duas frases, são de fato as conexões com as outras pessoas e que tem a ver com dores, né? Que a gente fica querendo esconder, a gente tende a esconder o que a gente acha feio de sentir, ou como a gente enxerga como fraqueza. E, na verdade, me expor nesse quesito me fez encontrar muito mais conexões, de fato, com pessoas. Eu olhei para o lado e vi as pessoas que continuaram do meu lado, que estavam querendo entender pelo que eu estava passando. Então, esse tipo de conexão ficou muito mais forte também. Acho que o meu olhar com o outro, de entender que as pessoas podem estar passando por coisas que elas nem conseguem falar naquele momento, não conseguem elaborar, isso ficou muito mais palpável para mim também. Eu acho Acho que que é essa isso. nova onda feminista, ela é toda muito pessoal. A gente entendeu que o pessoal é político, né? Esses movimentos Me Too, é tudo a gente falando da nossa experiência. Aconteceu comigo. Se aconteceu comigo, está acontecendo com alguém, porque a gente está falando de estruturas de poder que são machistas e patriarcais, né? Então, a hora que você coloca lá a sua verdade, você recebe afeto de volta. Claro que tem, óbvio que tem hater, mas tem muito afeto que volta, não tem, Cleo? Tem muito afeto, tem muita gente que eu acho que por causa disso, assim, obviamente eu continuo dentro de um padrão, né? Eu sou um padrão, eu não saí do padrão e sofri backlash por isso. Eu saí um pouquinho do padrão e tomei muita porrada por isso, mas por um lado foi bom porque eu acho que eu pude falar coisas que as pessoas, no âmbito muito pessoal delas e na vivência do indivíduo com o indivíduo, onde elas não têm tanto alcance, queriam falar e não conseguiam. A mãe não ouve, o pai não ouve, o namorado não ouve, a namorada não ouve. Enfim, então eu tive muito carinho de volta e muita validação, que eu acho que é super importante, sabe? Não teve, tipo, obviamente teve muito teste de gente, ai, mas sua vida é perfeita, ai, mas isso é mimimi, whatever. Mas teve muita gente falando, cara, que legal que você ocupa esse lugar e tá falando disso também, sabe? Eu vi também muitas mulheres gostando da coisa plural, de você ser dona do seu corpo, e entendendo isso através do que estava acontecendo comigo. Então, achei, cara, foi muito rico, foi muito difícil, assim. Eu senti bastante dor, mas foi muito rico e acho que foi uma dor muito fértil. Olhando para trás, o que a Cléo de hoje diria para a Cléo de 10 anos atrás? Sabendo o que você sabe hoje. Ai, meu Deus. O que eu diria para Cléo de 27 anos? Eu diria. Acho que eu diria.
continua buscando autoconhecimento, porque é por aí mesmo, e busca menos aprovação dos homens. Acho que eu me diria isso. Faz todo sentido. Até eu, que sou lésbica, eu passei uma vida buscando aprovação de homens, A gente que aprende em relação isso, ao né? meu corpo também. Olha a loucura que o machismo faz com a gente. Primeiro falam em um padrão, como se eu pudesse haver um padrão, né? E depois reduzem a gente a essa massa corporal que tem que pesar isso que a sociedade, homens, decidiram que a gente tem que pesar. E ninguém fala da nossa relação com a comida, eles falam da nossa relação com a balança. Se falassem da nossa relação com a comida. É, porque é um processo, né? A comida é um processo para cada pessoa, ela significa uma coisa. Às vezes a pessoa come de menos, isso é muito ruim. Às vezes a pessoa come demais, isso é muito ruim. Mas é ruim para ela. Não é para ser ruim esteticamente. Assim, o valor moral da coisa, o peso, sem querer fazer um trocadilho aqui, o peso que você tem, o seu impacto social, não deveria ter a ver com o seu corpo. Não, e você sabe que quando você fala isso, assim, não deveria. E uma das minhas surpresas naquela nossa conversa, na primeira vez que a gente conversou, é assim, você apoia, não sei se já ainda apoia, ou você apoiou durante muitos anos, um trabalho de levar água a um país na África que eu esqueci qual é. E ninguém sabia disso Cabo sobre Verde. você. Não, mas é porque na verdade foi um projeto de amigos e a gente fez com o apoio da Unesco local e a gente também não queria dar uma de Salvador Branco. A gente realmente fez bons amigos ali e a gente trabalhou em conjunto com o país, com os alunos, com os professores. Todo mundo estava muito empenhado. Então a gente fez uma iniciativa ali que floresceu, que eles mesmos conseguiram levar para frente e fazer a coisa dar certo, sabe? Aquilo gerou frutos e se multiplicou. Não era muito um trabalho onde eu achava que precisava fazer publicidade sobre ele para ajudar as pessoas. Então a gente achou melhor não fazer. Até lá eles queriam muito, enfim, porque eles assistem muita novela, me conheciam e tal, então a gente fez algumas entrevistas, algumas coisas, porque né, era de bom tom, mas a gente resolveu que não ia deixar de fazer isso de uma forma muito pública, porque de fato não ia contribuir para o que a gente queria ali como um grupo de amigos. Mas de qualquer maneira, as pessoas focam na superfície e deixam de aprender outras coisas a respeito da pessoa Cleo, né? Tem uma pessoa. A curiosidade, por que a curiosidade maior é como você mantém seu corpo magro? Ou por que você engordou? E isso é um julgamento da sua existência, sabe? Ao invés de ter curiosidade sobre seus desejos, quais foram seus processos de autoconhecimento, o que você acha sobre coleta de dados, ou coisas assim, entendeu? É isso. Então deixa eu fazer essa pergunta para você. Quais foram os seus processos de autoconhecimento? Nossa, ai, foram muitos, meu Deus do céu. Olha, eles foram muito através de livros, eu amo ler. Eu acho que a primeira coisa que me impactou foi Osho, foi A Semente de Mostarda 2. Eu tinha 15 anos, eu estava num processo de depressão, assim, bem sério, e o meu pai, Orlando, me emprestou esse livro, porque era o livro de cabeceira dele, falou, lê esse livro que vai mudar a sua vida. De fato, mudou. E aí eu conheci um pouco do espiritismo, que eu gostei muito, estudei a obra do Kardec toda, e ia para o centro, fazia grupo de estudo. Um pouco da cabala também, um pouco não, bastante. Eu mergulhei bastante no estudo da cabala uma época. Eu acho que a astrologia tem muito a ver com isso. A minha profissão como atriz e agora como cantora, para mim são ferramentas incríveis de autoconhecimento, assim, de conseguir se ver um pouco de fora, porque quando você está dentro de você é tão difícil você
analisar e ter um julgamento que vai te ajudar, você acaba ficando muito autocrítica ou muito leviana. E eu acho que essas coisas são meio bússolas, assim, pra mim. Então, que eu consiga me lembrar, acho que foram esses os processos. Mas tem mais, assim. Eu gosto muito de ver vídeos no YouTube sobre meditação, sobre o Tesla, que para mim era um grande espiritualista, mas, enfim, ele é apenas conhecido como um cientista. São essas coisas, assim. Às vezes é um vídeo de maquiagem que eu assisto e, e vira uma ferramenta. Total. Me diz uma coisa, mudou alguma coisa fundamental em você durante essa pandemia? Cara, eu acho que uma coisa que eu sempre rezava para ter muito era mais paciência. Eu sou uma pessoa que eu tenho um nível de paciência curtíssimo, meu pavio é curtíssimo. Passou 5 minutos, eu acho que já passou uma hora. As coisas é uma loucura. Então eu acho que eu tô conseguindo trabalhar um pouco mais essa coisa da paciência. Eu senti que eu tô melhor. Que mais? Algumas coisas mudaram, mas é que não tinha me feito essa pergunta ainda. Eu acho que eu tô cuidando mais da minha saúde, por um lado, assim, tanto da minha saúde mental quanto da minha saúde emocional, minha saúde física. Eu tô voltando a treinar, coisa que eu não tinha mais paciência para fazer há um tempo. Tô focando em cuidar da minha saúde mental bastante. E tô conseguindo. Acho que eu tô conseguindo fazer como é que eu posso dizer? Um workshop comigo mesma. No workshop que você faz e você dá o workshop, né? Você com você. Ô, Cléo, eu acho que todas nós, mulheres que se colocam e colocam opinião e têm uma certa atitude que vai de encontro ao que a sociedade esperava da gente, a gente é vítima de uma onda de ódio muito grande, né? Como que você lida com isso? De verdade, eu acho que eu lido bem melhor hoje. Primeiro, eu me afastei disso, assim, eu não leio, não vejo, e pega menos em mim. Quanto mais certeza eu tenho do que eu quero fazer da vida. Outro dia eu também vi uma frase, eu estou cheia das frases, que alguém falou assim: se você não tem um objetivo pelo qual você morreria, você talvez não tenha um objetivo pelo qual você viveria. E aí, a hora que a gente vai para o mundo, a gente recebe ódio de volta, né? Muito ódio também. Como você lida com esses haters? Isso é uma pergunta da audiência. Cara, eu acho que desde o início eu sempre lidei muito com os haters, mesmo quando eles não tinha internet, assim. E no fim das contas, o que valia pra mim era: eu faria algo diferente? Eu tô machucando alguém? Eu tô excluindo alguém com o que eu tô fazendo? Eu tô pisando em alguém? Eu tô só vivendo o meu sonho? Eu tô só fazendo o que eu desejo sem machucar alguém? Sim. Se sim, então beleza. Mas, de fato, mesmo quando a resposta era sim, eu sentia muita dor do hate das pessoas. Eu ainda sinto, mas menos, assim, eu consigo acessar formas de racionalizar aquele ódio que eu não acho que é uma coisa que deveria existir, mas enfim, existe, e tentar ressignificar e usar como mola, sabe? Usar como combustível, assim. Quando você pensa na sua jornada até aqui, o que você mais se orgulha dessa Cléo de hoje? O que eu mais me orgulho? Eu acho que eu fico melhor comigo mesma hoje em dia. Isso é muito bom. Eu tenho noção do quanto eu buscava a aprovação dos outros e eu não tento não ser isso. E o simples fato de eu abraçar esse fato de eu ser uma libriana carente me faz, parece que já vira uma chave assim e me faz ficar melhor comigo mesma sem precisar tanto da aprovação dos outros. Eu tenho orgulho disso.
É para ter orgulho mesmo. Você sabe que agora que você falou isso, ontem a gente estava aqui num papo também, a gente estava falando sobre velhice, né, envelhecer, porque agora velhos são chamados de grupo de risco, tem velhofobia. Com a pandemia a gente acessou vários preconceitos que talvez a gente ainda não tivesse dado conta de como são fortes. A Miriam Goldberg, que é uma antropóloga, ela falou, você sabe que as mulheres que envelhecem, a primeira coisa que elas dizem é, hoje eu me sinto livre, a velhice me libertou. E isso que você está falando agora é uma maneira de nós, mulheres, da gente se libertar antes de envelhecer, que seria o ideal dos mundos, né? Você acessar uma certa liberdade antes de envelhecer. Não é uma parada fácil, porque você vai bater de frente com muros de preconceito. Como você deveria ser, como você deveria falar, quanto você deveria pesar, mas, ao mesmo tempo, você vai derrubando esses muros e vai ficando livre, né? Totalmente. E a minha mãe fala muito isso. Envelhecer traz maturidade, não traz só velhice, né? E a maturidade é uma puta ferramenta incrível, assim, de você entender os muros, ver os muros e falar, putz, eu já fiz isso, então como é que eu não repito isso? Ou tipo, cara, esse muro aqui eu vou quebrar no peito, ou não, esse aqui é melhor eu dar um chute, esse aqui é melhor eu dar um sopro. Você vai entendendo também as suas dinâmicas com, com você mesmo e com o mundo ao seu redor, porque esses muros eles fazem parte também totalmente, né, de como as pessoas te enxergam, principalmente quando você é uma pessoa pública. Eu amei essa frase que você falou, porque agora eu já tô me sentindo mais livre do que eu tava me sentindo. Você totalmente me validou, adorei. Mas, gente, porque Viu? Eu sou muito libriana, Karen. a gente fica super acorrentadas, né? Assim, tem um jeito certo de falar, tem um jeito certo de comer, tem um jeito certo de andar, tem um jeito. Tudo. Mulheres nascem com esse jeito, assim, nós precisamos ser amáveis, nós precisamos ser gentis. E quando a gente vai vendo que não necessariamente precisa ser assim, você vai. Nossa, né? Para mim foi assim, eu posso ser homossexual, eu posso ser sapatão, eu posso me orgulhar de ser sapatão, e eu posso sentar de perna aberta se eu quiser. E acho que quem não é mulher, quem não se torna mulher, não entende do que a gente está falando, né? Pode ser. Eu lembro de desde muito criança, assim, como eu fui, a minha mãe trabalhava muito e ela fez assim, foi mais presente que ela pôde, mas a minha mãe também era arrimo de família na época. Então ela trabalhava muito, ela não tinha muito como, muitas vezes ela queria estar comigo e ela não estava. Então eu fui criada pela minha avó e pela minha babá. E eu era uma moleque de rua. A maioria dos meus amigos eram meninos, a gente ficava o tempo inteiro na rua, brincando na rua. E quando eu ia para um ambiente mais familiar, assim, com tios e outras pessoas, não a minha avó, porque minha avó achava que tudo que eu fazia era lindo, mas outras pessoas era sempre assim: senta igual menina. Gente, mas como fala? Fala igual menino. Mas não sei, tipo, tinha o tempo inteiro assim. Ah, mas mulher não pode sair e comer muito, mulher não pode não sei o quê, mulher não pode não sei o que lá. E eu falava, mas por que os meus amigos homens. Aí eu comecei a entender, eu falei, é porque eles são homens, tipo. Mas eu tenho esses desejos inatos, essas coisas são naturais pra mim, foi assim que eu aprendi. Por que que eu não posso ser o que eu acho que eu posso ser, sabe? Tipo, era muito estranho, assim. O feminismo me libertou muito, graças a Deus. Ontem também eu contei essa história aqui porque e a gente só está se dando conta disso agora, pelo menos eu só estou me dando conta de um monte de coisas agora. Então, outro dia também, no começo dessa nova onda feminista, tentaram reduzir o feminismo a uma série de decisões pessoais, né? Então, por exemplo, ter ou não pelo debaixo do braço. Então, falava feminismo, todo mundo, ai, mulher com pelo debaixo do braço, como se fosse assim, uma cartilha do feminismo e não uma escolha pessoal. Aí uma vez um cara me falou assim, ai, feminismo eu acho ok, mas pelo debaixo do braço... E aí eu falei, raspa o teu, meu irmão. Raspa. Total. Não, são escolhas pessoais. O feminismo é um outro rolê, tem a ver com uma outra coisa, é uma teoria alternativa de poder, é para libertar homens e mulheres, né, Cléo? Total. A gente está falando de um coletivo, de um sistema de opressão, de um sistema econômico de opressão, um sistema como
como a forma como as pessoas lidam com você por você fazer parte de um coletivo tem um impacto na sua vida muito nocivo. Uhum. É bem mais disso, né, do que pelo embaixo do braço. Exato. Deixa eu te fazer uma outra pergunta da audiência aqui. Ser um sex symbol, coisas boas e coisas ruins. Ah, eu gosto da nudez, eu gosto de coisas sexys, então quando eu ouço que eu sou uma sex symbol, eu sinto que a, a, a minha estética ou o meu gosto de fazer comigo e com o meu corpo o que eu quiser está sendo validado. Isso é legal. O ruim é alguém achar que porque você gosta de ficar pelada ou se expor, você é burra ou você não pode ser levada a sério, você não é amiga de outras mulheres, você é perigosa, você você tá fazendo aquilo só para agradar os outros. Essa parte é bem chata, assim. Outra da audiência, tá? Coisas boas e Peraí, só coisas nem que tão eu queria boas. dizer Aham. de ser sex symbol, que também é horrível, é quando você percebe que você é usada como ferramenta de opressão para outras mulheres. Isso é bem horrível, talvez essa seja a pior parte. Explica um pouco mais isso, Cléo. Isso é muito interessante. Ah, nos relacionamentos pessoais, os homens têm mania de querer passar ciúme, adorando a mulher que não tá do lado dele. E aí você vira essa mulher, e aí a mulher que tá do lado dele começa a achar veladamente que é aquilo que é o bom, porque a gente tá. A gente é ensinada desde que a gente nasce, né? E a gente tem uma epigenética que diz aí que a gente tem que agradar os homens. Então, Uhum, eu não gosto de ser usada como isso. uhum. Isso é É muito, isso. porque são sutilezas, né, que a gente vai se dando conta conforme essas ferramentas são apresentadas para a gente. Mas, assim, tem isso, tem a gente ser encorajada, uma ser jogada contra a outra o tempo inteiro, né, e fazem isso e de maneiras sutis. Tem o fato da gente ser interrompida, né? Porque você sabe que foi a Mara Moira, e agora que a gente está convivendo com os trans e as trans, e a Mara Moira é uma mulher transexual, foi ela a primeira que me falou, quando ela viveu como homem por 29 anos, e aí ela começou a se assumir, e aí a primeira vez que ela saiu na rua como mulher, ela falou, meu corpo passou a ser público, meu corpo passou a ser do outro. Eu estava ali para agradar alguém. No metrô se sentiu uma vontade para se dirigir a mim, para colocar a mão em mim. Aquilo foi arrebatador para ela. E ela me contando, aquilo foi arrebatador para mim. Para mim também, assim, toda vez que eu ouço um relato desse, eu lembro de tantas coisas que eu tive que ouvir porque eu era mulher e de um jeito que o meu parceiro de cena, por exemplo, que era homem, não tinha que ouvir. Coisas que esperavam de mim para ver se eu era realmente uma atriz que estava ali por inteiro, mas não esperavam dele, porque ele é homem. É, Uma mulher que deixa um filho sozinho por 5 minutos pode ser julgada criminosa. Um pai que deixa o filho sozinho por anos e anos, não. nossa, quantas vezes eu já ouvi, ah, mas deve ser muito difícil ser filho da fulana, né? Porque a fulana teve um monte de namorado, a fulana. Falo, mas gente, e o pai, que nem ele tava? Ninguém vai falar nada disso? Não fala, não é. É um tema para deixar ele no pedestal. Mas para a gente, é para tentar. Enfim. São tantos, a gente pode Ah, eu passar a acho noite que aqui falando. vamos, inclusive, marcar da gente virar amiga, porque você é muito minha cara, gata. Tá marcado. A pandemia acabando, a gente vai virar amiga presencial. Tá feito. Deixa eu te fazer uma outra da audiência aqui. Casamento. Lado bom e lado nem tão bom. Ah, eu sou libriana, né? Então eu gosto de uma parceria.
Eu acho que o lado bom é a troca, você poder transar, redescobre todos os dias, a intimidade, a lealdade. O lado ruim é quando muitas vezes isso acontece, você tá com uma pessoa que usa as suas fraquezas contra você. Eu acho que isso é um lado bem ruim. Ou te usa como bode expiatório para as outras pessoas. Eu acho que relacionamentos muito íntimos são muito perigosos porque eles podem se tornar tóxicos e abusivos em 2 segundos, justamente por causa da proximidade, da intimidade. Então eu acho que a possibilidade do abusivo e do tóxico é o que seria pior. E o melhor seria o sexo com amor. Sem dúvida. O que te deixa triste hoje? O que me deixa triste hoje, tantas coisas, mas eu acho que a falta de equidade entre as pessoas, assim, entre grupos que têm tanto, grupos que não têm nada, falta de empatia das pessoas também, de falta de empatia, talvez. Que você fez nessa quarentena que eu sei que a gente está vivendo uma tragédia e é enorme, uma tragédia para as nossas, para as gerações que estão vivas hoje, talvez a maior, a mais desafiadora. Mas mesmo durante momentos muito tristes, muito trágicos, a gente consegue encontrar alguma válvula de escape, né? O que é essa válvula de escape para você hoje? O que você faz no seu dia a dia que te deixa feliz? Eu acho que, poxa, poder estar com as minhas pessoas, sabe? E saber que as minhas pessoas estão bem, isso é uma coisa que me deixa muito em paz. Agora, ouvir música é uma coisa que me deixa muito feliz, ver série é uma coisa que me deixa muito feliz. É, cantar, poder botar voz nas músicas, que é uma coisa que a gente está fazendo, é uma coisa que me deixa muito feliz. Acho que o trabalho, poder contribuir com ações que estão levando coisas legais para quem não tem acesso, também é uma coisa que me dá muita felicidade. Eu me sinto muito privilegiada de poder doar. Videogame. Ah, eu não sabia do videogame. O que tem te Nossa, eu tô emocionado jogando durante muito essa. Mario. Hã? Eu tenho jogado muito Mario. Mário, eu não vou nem poder começar a conversar sobre isso com você. Se quiser falar de futebol, eu consigo. Videogame eu não Caraca, consigo. não, Mimi, eu não entendo nada de futebol, mano. Então, vamos para outro. O que tem te emocionado durante essa quarentena? O que você vê e te emociona, te comove? Hum, Cara, eu acho que as ações sociais, as mobilizações de ajuda, assim, gente que. E às vezes são pessoas que nem têm muito, sabe? Conseguem mobilizar toda uma rede de pessoas. Eu acho que essas ações são coisas que me emocionam muito. Uma outra aqui da audiência, tá? Como é lidar com a fama hoje para você? Hum. Tem um lado muito ruim, que é que é difícil de lidar, mas eu acho que eu aprendi com o tempo, com a maturidade, como a gente disse, que é as pessoas, além de você ser mulher e as pessoas já acharem que você é pública por isso, seu corpo é uma coisa pública, você se torna mais. A sensação é de que você não é sua, um pouco. E isso é um pouco agoniante. Um monte de gente te conhece, mas você não conhece aquelas pessoas. Aí você age de forma normal como você agiria, mas aí você descobre que aquela forma normal de você agir, as pessoas acham que você está sendo antipático. Então, você tem que
fazer, enfim, desvendar novas formas, assim, de lidar com as pessoas para também mostrar seu agradecimento por aquelas pessoas estarem te seguindo, estarem te consumindo a sua arte, te reconhecendo. E tem um lado muito bom em que eu me sinto muito privilegiada, assim, porque, poxa, a minha fama me rende muitos frutos positivos. Eu alcanço um monte de gente, eu ganho dinheiro bem, graças a Deus. Eu trabalho com o que eu gosto, eu posso escolher as coisas que eu quero fazer. Eu tenho acesso a lugares e culturas e pessoas incríveis. É um privilégio, na verdade, assim. Mas, obviamente, tem coisas difíceis. Eu acho que eu aprendi a lidar. Eu acho que eu lido bem hoje em dia com a fama. Ô, Cléo, e essa experiência que a gente está passando, né? Na sua experiência do isolamento, da pandemia, você acha que vai mudar alguma coisa na maneira como você vai interpretar quando tudo isso passar? Será? Nunca pensei sobre isso. Eu acho que tudo muda, né? Eu me sinto. Eu sinto que as coisas me afetam sempre, assim. E eu também sinto que o meu trabalho é uma extensão de quem eu sou. Então, se eu tô diferente, meu trabalho vai ser diferente. Mas eu não sei como, assim, eu não saberia dizer como. Acho que só quando passar. A gente tem que fazer outra entrevista. E aí eu te falo, mudou sim, foi assim, assim, assado. Feito, feito. Ô, Cléo, a gente está chegando ao final, mas eu queria saber se tem alguma coisa que não foi perguntada. Se tem alguma coisa que É tão faltou legal. perguntar, alguma pergunta que você gostaria de ter respondido que não foi feita. Ai, olha, Mili, sempre que me perguntam isso, eu penso numa coisa que a gente falou e passou por perto dela, mas que a gente não falou diretamente. Que existe uma pressão, e eu lembro, cara, eu lembro da Vanessa Giacomo falando isso há milênios atrás, falando, tipo, que existe uma cobrança muito grande de você ter uma autoestima, assim, maravilhosa. E aí eu queria só dizer que tá tudo bem sua autoestima ser cagada às vezes, sabe? Abraça seu caos e vai junto com você. Você não precisa ter uma autoestima perfeita. Só isso, porque às vezes é muita pressão, você tem que estar muito feliz, você tem que ter uma puta autoestima, você tem que se achar linda e gostosa, você tem que, sabe? É. Eu acho que tem outras epidemias que depois que essa do vírus passar, a gente vai ter que lidar. E essa da obrigação de ser feliz é uma grande epidemia nessa sociedade. Você tem que parecer feliz, né? E isso é uma violência contra tudo e contra todos, né? Cléo, eu vou ter que dar tchau para você, mas agora a gente tem um encontro para virar amiga presencial depois da pandemia, né? No próximo antes do próximo fim do mundo. Foi Alguns muito fins bom do conversar com você. Obrigada, viu? foi muito bom, amiga. Cara, você é uma rainha. Obrigada pelo seu carinho, pela sua forma de me receber. Um beijo. Eu vou aprender um Beijo. pouco mais de futebol, você aprende um pouco mais de videogame e aí a gente... Fechou, fechou. Um beijo pra todo mundo que acompanhou.